Saudação, senhores e senhoras, caríssimos e caríssimas, eu sou Daniel Nonato e inicio o nosso vídeo hoje trazendo 3 coisas antes de iniciar nossa discussão, nossa fala. Primeiro, aqui no nosso canal, nós não queremos, tampouco, tomar a vez do teu pároco, do teu padre, do teu diácono, do teu ministro da tua igreja, que prega lá. Então aqui é apenas um ponto de vista. Segundo, nós não estamos aqui falando em nome de igreja católica, igreja evangélica, igreja sei lá qual que você segue. Terceiro, e nem tão pouco, nós queremos dizer que o nosso ponto de vista sobre algum texto é o único ponto de vista possível. Nós não estamos dogmatizando nenhum texto. Então você pode discordar, pode concordar. Dito isso, a gente pode lembrar que esse canal também é um canal particular. Se você não concorda comigo, você pode fazer o comentário aí embaixo, porque eu nunca bloqueei um comentário, desde que não seja ofensivo. E outra coisa, nós não estamos aqui para poder acender vela, nem iluminar o mundo da direita. Mas também a gente não vai poupar, vamos dizer assim, críticas à esquerda. Então a gente aqui não tem isenção aqui. Eu aprendi isso com um amigo jornalista que fala, não existe jornalismo isento. Todo jornalista tem uma posição e uma ideia. E ele vai dar cobertura e vai dar ênfase àquilo que interessa. Por exemplo, quando você pega uma TV Globo, quando faz uma matéria, ela dedica 10 minutos para uma coisa e 30 minutos para outra. Então isso aí demonstra claramente com a intenção da imprensa quando faz isso. E terceiro, a gente faz e quarto, nosso canal aqui sempre vai entrar, né, com essa ideia de visualização, de análise da sociedade, do contexto que nós estamos vivendo. E a gente está falando essa semana sobre a taxação aí do Donald Trump. A gente desafiou e desafia mais uma vez. Por que Jair Mentiras Bolsonaro, esse embusteiro que ele é, não vem a público dizer, Donald, não faça isso com o meu povo. Mas pedir isso ao embusteiro chamado Bolsonaro é muito, porque ele não tem capacidade de ir para o abate, de sofrer as consequências pelo povo. Diz que ama o Brasil, mas na hora de amar, de provar o amor que ele tem, ele se esconde. Ele, desde que surgiu, né, essa história aí da possível taxação no Brasil, ele não foi a público, ele não veio a público, ele não emite uma nota no Twitter, apesar que quem escreve no Twitter é o Carluxo. Ele chega a dizer, olha, Donald, eu prefiro que você não cobre, deixe eu ser preso. É melhor eu ir para a cadeia do que meu povo pagar por um crime que eu não cometi. Mas não, ele prefere que o povo pague pelo crime que ele cometeu. Todo mundo sabe disso. E ele, por mais que tente negar que não cometeu crime nenhum, nós sabemos e temos consciência que ele cometeu uma série de crimes durante o seu mandato. E a gente pode dizer quais os crimes que são. Um deles é o crime de tentar, né, cancelar uma eleição válida no Brasil. Isso é o crime do golpismo. Outro foi na época da vacina, ele o tempo todo ele atentou contra as medidas, vamos dizer assim, de segurança sanitária do país. E se você for pesquisar bem no governo dele, vai encontrar um bocado de irregularidade, inclusive a BIM paralela. Mas, para aqueles que o seguem de forma cega, covarde, cruel, e pode reparar bem isso, todos eles falam a mesma coisa, que não houve e não há nenhum crime cometido por Jair Mentiras Bolsonaro. Interessante é que um dos jornalistas estadunidenses, numa matéria no jornal Washington Post, ele disse que o Trump não leu uma linha sequer sobre o processo do Bolsonaro. Mas deixa quieto, né? Mas aí você que está do outro lado, hoje é domingo, eu não vou fazer o nosso áudio lá no WhatsApp, então o pessoal do WhatsApp vai ter que acessar o vídeo aqui no nosso canal. E você que está acessando pela primeira vez, já deixa seu like, deixa seu comentário. E se perguntar para mim por que eu estou falando aqui, com que autoridade? Com a autoridade do capítulo 5, versículos 13 ao 16 de São Mateus. Se não tiver bom para você, não posso fazer nada. Bom, vamos nós para a liturgia de hoje. A gente tem mais o que fazer, né? Estamos aí com vocês pela rede social todos os dias, de segunda a sexta. Hoje somente no Facebook e no YouTube. Mas
durante a semana nós também estamos no WhatsApp, que hoje o vídeo, né, o nosso áudio é um pouco mais longo, então eu não vou carregar o telefone dos amigos com áudio de 20 minutos, 25 minutos. A gente vai até 25 minutos, ou eu paro um pouquinho antes, se acabar o assunto aqui em nossa pauta. Melhor, acabar isso não, se nosso cronograma fechar. Porque nós falamos no cronograma, fizemos, e a gente vai tratando esse cronograma com vocês. Ou seja, aqui não existe um louco, desculpem eu responder assim, que sai falando. A gente fala de improviso, mas existe uma direção aqui com vocês. Bom, a liturgia de hoje, Deuteronômio capítulo 30, versículo 10 ao 14, a primeira leitura. O salmo é o Salmo 68, entre parênteses 69. E a segunda leitura, Colossenses capítulo 1, versículo 15 ao 20. E o evangelho que nós vamos nos aprofundar, a gente vai se aprofundar em Lucas capítulo 10, versículos 25 ao 37. Hoje, a nossa reflexão vem com o coração da liturgia desse 10º domingo do tempo comum, 15º domingo do tempo comum. Lembrando a todos e a todas que essa mesma leitura de Lucas capítulo 10, versículo 25 ao 37, também é lida lá na 27ª semana, segunda-feira, do tempo do ano ímpar. Ou seja, então nós lemos esse texto já pelo menos umas 4 vezes. Se você entrar no nosso blog, denonato.blogspot.com, eu deixo lá os links até para os vídeos que nós já fizemos, foram 4 vídeos, mais os 2 textos que nós já escrevemos sobre esse evangelho de hoje. E o tema de hoje, quando a compaixão escandaliza, a fé que desce do altar à estrada. A gente lembra sempre, né, antes de começarmos nossa caminhada na estrada do evangelho de Lucas, vamos escutar sempre o que Deus tem a ver conosco e nos oferece. Lembrando sempre que a nossa liturgia, nesse domingo, na primeira leitura, Moisés recorda ao povo as portas desta terra prometida. A palavra que nós seguimos está ao nosso alcance, em nossa boca, em nosso coração, desde que nós abramos esse coração para proclamar. Ou seja, não precisamos escalar montanhas para encontrar com Deus, não precisamos de tanto sacrifício para ouvir. A palavra, ela está presente na nossa realidade, ela está no nosso meio, está aqui. E Deus vai agir em nossa vida a partir do momento em que nós o escutarmos. E o Salmo 68, 69, entre parênteses, é um grito do justo perseguido. Humilde, vede isto e alegrai-vos, o vosso coração reviverá. É o clamor de quem sofre, mas não desiste. De quem espera, mesmo quando o mundo silencia. Deus, nosso Pai, escuta os pobres, e Ele não fecha os ouvidos ao clamor daqueles que estão caídos ao chão. E na segunda leitura a gente vai ler, já falei, a carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 15 ao 20, é um hino ao Cristo. Ele é a imagem de Deus invisível. Neste mundo tudo foi criado por Ele, e com Ele tudo foi reconciliado. Com Ele, Jesus, nosso Deus, Ele traz a grandeza de um Deus. É aquilo que o Papa João Paulo II falou. Ele é o rosto humano de Deus, o rosto humano de Deus e o rosto divino do homem. Essa transcendência se faz ao toque do eterno. Jesus se curva sobre a nossa história. E é por isso que até hoje nós temos essa marcação para aqui nós no Ocidente, antes e depois de Cristo. Ou seja, o Criador, ele se faz humano, tornando-se filho. Aí me pergunto como é que isso pode ser explicado, para poder salvar toda a criação que se encontrava ferida pelo pecado. E no Evangelho, a gente não pode deixar de ler, que é o nosso carro-chefe, Evangelho de hoje, nós somos conduzidos por uma parábola que não é apenas uma lição, mas uma ruptura. Jesus é interrogado, Jesus por um doutor da lei, ou seja, ele sabia muito bem, por um doutor da lei, interrogado por um doutor da lei sobre como herdar a vida eterna, como chegar à vida eterna. Jesus não vai ensinar para ele, vai lá, confessa, participa de 10 missas. Não, Jesus não mostra uma doutrina, abre o catecismo, vai ler a Bíblia, mas ele conta uma história e com ela nós temos toda uma realidade que devemos decidir. A pergunta que ele faz a Jesus, uma pergunta interessante, inclusive uma pergunta dúbia: o que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus devolve com outra pergunta. A pergunta de Jesus é muito inteligente. O que está escrito na lei, e a resposta é bem clara: amar a Deus, ao próximo como a si mesmo.
A gente vê isso também lá em Levítico 19, versículo 18. Mas aí vem a questão. A pergunta do doutor da lei, novamente, com uma fé, e quem é meu próximo? E quem é o próximo seu hoje, na sua realidade? Quem é o nosso próximo? Jesus, ele não responde com conceitos. Ele não vai devagar, ele não vai fazer uma historieta grandona. Ele responde com a estrada, com o fato, com a realidade, com a compaixão, com o amor. E ele vai contar a história do bom samaritano, um homem assaltado a caminho de Jericó. E aí eu lembro das pessoas que gostam de fazer o cerco de Jericó, né? E quando é assaltado, quase morto, passa por ele um sacerdote, um homem do templo. Esse não pode parar para socorrer porque tem que ficar puro. E nós sabemos que a lei judaica não permite tocar no sangue para participar do culto. Ele tem pressa. O culto ao Deus que ele segue é mais importante do que socorrer uma pessoa caída. Então ele passa ao largo, ele nem chega perto. A religião que muitos seguem, a religião oficial, muitas das vezes protege a gente da dor, com rituais, com um culto que vira um escudo, com uma liturgia que nos bota em uma bolha, nos coloca em um lugar distante. Eles, nessa atitude, costumam negar a Deus com palavras. Ontem eu lendo nos artigos, eu vi lá, em tal lugar não sei quantos milhões de jovens acampados para assistir o pregador X. Mas até que ponto esse acampamento e essa preocupação em ouvir o pregador vai gerar consequência numa vida, ou será uma religião individualista? E aí você tem um Deus ausente. Essa indiferença, caríssimos e caríssimas, é uma heresia que não tem como te dizer se é de fato uma religião ou um clube fechado. Esse contexto, esse sacerdote, esse homem, ele veste roupas limpas, mas é incapaz de se dobrar, de olhar para aquele que estava caído. Eu lembro de Leonardo Boff, quando ele dizia, em 2017, na abertura da campanha da fraternidade, no momento que nós olharmos para os caídos como nosso irmão, nós iremos melhorar a nossa prática de fé. E então, entra o escândalo para o contexto da época. Um samaritano. Um samaritano que é considerado impuro, herético, inimigo da religião. Mas é ele que se aproxima. É ele quem toca. É ele quem se curva. Ele não está preso ao legalismo hipócrita da sociedade. O texto diz que ele se compadeceu. É uma compaixão que vem da alma, do seu ser, do seu ego, da sua natureza. Ele, de acordo com o texto, derrama azeite e vinho. Nós sabemos que no contexto da época era o curativo previsto. Coloca o homem ferido no seu próprio animal, paga com o próprio dinheiro e promete voltar. Ele se envolve. Ele tem compaixão. Algo que às vezes nós não temos. Quando alguém cai na rua ferido, nós dizemos, está bêbado. Quando alguém morre assassinado, morreu porque devia, porque mexeu que não devia. Interessante é que aqui nós temos dois tipos de templo. O templo onde aquele sacerdote, aquele homem religioso vai, e o templo que é o corpo humano. O que o templo não fez, de fato, esse homem que era impuro, que não era religioso, faz. O que os consagrados, aqueles que usam batina, estola, mitra, báculo, que fazem questão de colocar tudo na justiça e fazem corre até a última instância, não procura saber o porquê, ele assume como seu. Ele sim, esse samaritano, é o verdadeiro sacerdote da nova aliança. Ele sim, toma para si as dores daquele homem, transforma a estrada em altar. Faz da compaixão que ele tem pelo homem uma liturgia. Hoje também nós temos ainda muitos pastores, muitos padres, muitos bispos, por que não? Homens que são consagrados, mulheres que são consagradas, que são verdadeiros levitas com vestes caras de grife, com discursos bonitos, quase que coach, falando bonito com slogans religiosos,
que fazem acampamentos até grandiosos, que tem milhares de likes aqui no YouTube, transformam fé em produto. O altar vira um palco. E o púlpito vira uma empresa. Falam de Deus, mas evitam encontrar-se com Deus no rosto dos excluídos. Medem a sua unção em números de likes. Alguém me mandou assim, você tem quantas visualizações? Aqui, ó, 50 mil visualizações. Eu não estou falando para a multidão aqui. Estou falando para você. Mas o reino de Deus se mede, na verdade, pela conversão, pela nossa mudança de atitude, pela lágrima enxugada, pelo pão partilhado, pelas almas e corpos tocados, não por causa de um like. Esses que são das multidões passam longe dos pobres, da comunidade LGBTIQAIAPN+, silencia os negros, os pobres, os assassinados, as mulheres violentadas, esquece dos indígenas. E, na verdade, eles querem sempre converter a todo mundo. Se negam a reconhecer Deus e estão conosco. Terceirizam a compaixão. Transforma tudo o que tem em tudo envolvido numa liturgia show. E o evangelho de hoje lança a pergunta: quem é o nosso próximo? E a pergunta é mais direta, adaptada para hoje. De quem nós somos o próximo? De quem nos tornamos próximo? Porque a fé que nós dizemos ter, ela exige deslocamento, ela exige movimento, de ir ao encontro. A exemplo de Jesus, que sai do céu, habita no seio de Maria durante 9 meses, nasce e cresce. Ele sai do seu lugar. Por isso que o texto hoje de Colossenses. Quem não faz isso, não entendeu que a fé é travessia, que a fé é proximidade e decisão. E no grande dia lá do julgamento de Jesus, alguns dizem que vai ter arrebatamento, que eu não concordo. Deus vai nos perguntar: em quantas pessoas feridas nós tocamos? A balança divina, o julgamento sagrado, não será pela capacidade de falar 3 horas sem repetir palavra, em várias línguas, ou em português, ou em latim, sei lá. Não pela oratória, mas pela misericórdia, pela graça, pelo respeito, pela defesa da vida que nós tomamos. A estrada de Jericó continua ainda acontecendo. Ainda temos muitos corpos caídos. Ainda há quem racionaliza a distância, mas também aqueles que se curvam. E a gente lembra aí, desculpem, eu estou botando alguma empada em alguma empada em uma azeitona dos outros, alguma azeitona em empada dos outros. Não esquecemos de Padre Júlio Lancelotti, não esquecemos de Padre Renato, que era aqui em Nova Iguaçu, e tantas as irmãs vicentinas e vicentinos que têm a obra de cuidar dos feridos muitas das vezes. Aqueles que sujam as mãos, que entendem. A fé não é o conforto, é cruz. A salvação não está numa liturgia perfeita. Não pode esse canto, não pode aquele canto, não pode isso, não pode bater palma, papapá. Desculpe, uma frescura só. Mas na presença imperfeita do ser humano que leva a cura e faz da vida o seu altar. A pergunta hoje não é mais quem é o meu próximo. A pergunta hoje já mudou. E a pergunta é mais de uma, a interrogação é grande. Quem eu me torno diante dos caídos da vida? Quem nós somos diante daqueles que estão sofrendo a violência em nossa realidade humana? Somos aqueles que passam ao largo, aqueles que não querem nem olhar, porque já logo diz porque caiu, porque é bêbado, porque devia. Somos aqueles que se omitem? Ou somos aqueles que transformam a estrada em altar? Aqueles que se dobram, que perguntam, que pensam em ajudar. Caríssimos e caríssimas, não estou aqui para dizer como agir. Não estou aqui para dizer como tem que ser. Nem tampouco quero que você pense que toda
a realidade, a ideia do Evangelho de Jesus sai da minha cabeça. Isso é Bíblia. E hoje, mais uma vez, nós somos convidados a descer da nossa religiosidade, às vezes hipócritas, descer da nossa prática religiosa, às vezes, muitas das vezes, voltada apenas para o nosso próprio umbigo, uma fé individualista, e caminhar com aqueles que sangram, com os caídos em nossa sociedade. Lembrando a todos e a todas que estamos encerrando nosso encontro. Até amanhã, às 5 da manhã, se Deus quiser, via YouTube. Peço a você que deixe o seu like, compartilhe esse vídeo hoje. De forma especial, eu vou abrir uma exceção e dar parabéns à minha querida paróquia de origem, onde eu nasci, onde eu me batizei, onde eu me crismei, onde eu iniciei minha vida ministerial. Paróquia de Nossa Senhora da Conceição de Japeri, hoje está de aniversário. Também peço a você que está do outro lado, se concorda comigo, deixa o like. Se não concorda, dá o dislike mesmo, não precisa nem comentar. E lembrando sempre, é importante sermos próximos de todos, não somente daqueles que podem nos dar algum retorno. Deus nos abençoe e nos ajude. Feliz dia novo, feliz domingo. Eu sou Daniel Nonato.